Você sabia que a rede de comunicação Mídia Índia é uma rede que foi fundada em 2015, lá na aldeia Zutiwa, no povo Guajajara. De lá para cá, a gente continuou usando a comunicação como ferramenta de luta para fortalecer e dar visibilidade à luta dos povos indígenas. A nossa rede foi oficializada em 2017, durante o acampamento Terra Livre em Brasília, onde é o maior evento que acontece anualmente, que reúne mais de 3.000 a 5.000 povos indígenas de lideranças de todas as comunidades e de todos os povos. A nossa primeira grande campanha a nível nacional aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2018, quando a líder indígena Sônia Guajajara foi compor a chapa presidencial com o Guilherme Boulos, sendo a primeira indígena a concorrer uma chapa nesse porte no Brasil. Sônia Guajajara é uma liderança indígena reconhecida nacionalmente e internacionalmente por lutar por direito dos povos indígenas. Em 2018, a Mídia Índia também participou do 5º Festival Juruena Vivo, que aconteceu em Juína. Lá tinha cerca de mais de 200 participantes, incluindo líderes indígenas e líderes mundiais que tiveram ali usando junto com a gente a comunicação como ferramenta de luta. Foi um momento de debate, de discussão e oficina também na área da comunicação, capacitando a juventude que estava presente e fazendo toda a cobertura do evento. Foi um evento incrível e somou muito para os participantes e para os povos indígenas daquela região. Em dezembro de 2018, a Mídia Índia marcou presença na COP24, o maior encontro sobre mudanças climáticas do mundo, que é organizado pela ONU. E aconteceu na cidade de Katowice, lá na Polônia, onde tivemos a oportunidade de registrar, por meio de fotos, vídeos, textos, transmissões ao vivo, no Facebook, no Instagram, a participação das lideranças indígenas que foram lá defender a importância dos territórios indígenas para o meio ambiente e para as mudanças climáticas. E entre os dias 25 e 29 de junho de 2019, a Mídia Índia foi convidada a ministrar uma oficina para a criação de uma rede de defensores indígenas na região do Juruena e Telespires, que são os rios que circulam pela região do estado de Mato Grosso. Em março, participamos junto à PIB e Amazon Watch da construção do relatório Cumplicidade na Destruição 3. Este relatório revela como uma rede formada por grandes instituições de financiamento internacional está ligada à produção e exportação de commodities envolvidas em conflitos de terra indígena, desmatamento, grilagem e enfraquecimento das proteções ambientais. Em abril participamos da cobertura completa do acampamento Terra Livre 2019, que tinha como tema Sangue Indígena nas Veias e a Luta pela Terra. Mais de 4.000 lideranças de povos e organizações indígenas de toda a região do Brasil estiveram presentes, representando mais de 305 povos indígenas, e a equipe Mídia Índia teve em peso, realizando a cobertura toda do espaço, fazendo lives, fotografias, cards e tomando conta das redes durante todo o período do evento. Logo em seguida, no mês de maio, partimos para a grande Assembleia do Povo Terena, onde falamos da importância de ter uma mídia indígena, realizando toda a cobertura dos eventos indígenas. Foram mais de dias e muitas conversas, debates, apresentações culturais e mesas onde foram feitas várias discussões que saíram com resultados positivos para o fortalecimento da luta dos povos indígenas do Brasil. Encerrando a Assembleia Terena, nós seguimos direto para a 19ª edição da Assembleia Chucuru, com os Encantados em Defesa da Vida, que aconteceu de 17 a 20 de maio. É o maior evento indígena de Pernambuco, que discutiu a conjuntura política nacional e local. É uma assembleia marcada pela força da nossa espiritualidade e da nossa ancestralidade. E o Mídia Índia acompanhou tudo de perto, fazendo uma cobertura colaborativa junto com a Urubá Filmes e também em nossas redes. E ainda fazendo parte dessa nossa retrospectiva da Mídia Índia, em junho de 2019 a gente teve a oportunidade de acompanhar a equipe de produção e também equipe de filmagem da Aurora Filmes. Responsável pelo documentário Guardiãs da Floresta, nós tivemos a oportunidade também de ministrar oficinas para o povo Cocama na região do Alto Rio Solimões, onde lá a gente também teve a oportunidade de dialogar com jovens, líderes indígenas e conhecer um pouco mais da região. No mês de junho, a equipe do Mídia Índia e, juntamente com as lideranças indígenas, partiu para o Rio de Janeiro para participar do lançamento do aplicativo 342 Amazônia, o primeiro aplicativo de ativismo ambiental do Brasil, uma iniciativa
dos nossos parceiros 342 Amazônia, Mídia Ninja e Greenpeace. O aplicativo traz informações sobre pautas ambientais mais urgentes, como Amazônia e agrotóxicos e a caça de animais silvestres, mas também oferece ferramentas e conteúdos para disseminá-los mais facilmente nas redes sociais. Em julho, lançamos o filme Os Donos da Floresta em Perigo, que fala sobre a terra indígena Araribóia, onde abriga em suas matas pequenos grupos de indígenas isolados ao Aguajá, que não querem contato com os não indígenas e nem com os Guajajara, povo com quem compartilha o território. Com o depoimento sobre o grave contexto de violência e destruição ambiental no Maranhão, imagem registrada por mim, Fly Guajajara, cinegrafista indígena, de um encontro inesperado. O filme é um alerta do povo Guajajara pela proteção dos isolados ao Aguajá e da floresta. Em agosto, marcamos presença no encontro da juventude indígena em Oiapoque, no Amapá, fortalecendo as capacidades das juventudes, mostrando que é de grande importância que os jovens possam estar participando ativamente das ações realizadas dentro da sua comunidade, sempre ouvindo os mais velhos e trazendo para o movimento a força das novas ideias. Foi um encontro de fortalecimento e de união junto à juventude daquela região. E a Mídia Índia, a partir de agora, alcança voos mais altos. Fomos convidados a participar do Rototom Sound Splash, que é um festival de reggae que acontece em Benicàssim, na Espanha. Tivemos a oportunidade de ser convidados ao lado de Sônia Guajajara, onde lá ela teve a oportunidade de falar sobre a realidade dos povos indígenas, e a Mídia Índia cobriu 100% de ponta a ponta todo o percurso. E ainda fazendo parte da nossa agenda internacional, seguimos direto para Lindau, na Alemanha, onde Sônia Guajajara e Cacique Raoni participaram da 10ª Assembleia Mundial dos Religiosos pela Paz. Em agosto, eu estive representando a Mídia Índia e a PIB no 20º aniversário da organização indígena AMAN, que aconteceu na cidade de Jakarta, na Indonésia. Neste mesmo evento, houve o workshop de jovens comunicadores indígenas, onde estiveram presentes outros líderes jovens indígenas dos países do Equador, Brasil, Indonésia e México. Nele eu pude apresentar como é que nós da Mídia Índia trabalhamos. Realizamos a cobertura da primeira marcha de mulheres indígenas, que levou 2.500 representantes de 130 povos às ruas de Brasília, pedindo respeito aos seus territórios, corpos e espíritos. A marcha marcou o encerramento do Fórum Nacional de Mulheres Indígenas, que teve início em 9 de agosto, data que é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. As mulheres pintaram as ruas de Urucum e Genipapo, mostrando a força feminina no movimento indígena. Ocupar todos os espaços é mostrar que mulher indígena pode estar onde ela quiser. E a nossa agenda internacional não termina agora. Em setembro de 2019, fomos convidados a participar da primeira Marcha Mundial pelo Clima, a convite da Aliança Global, onde a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é membro e convidou a Mídia Índia para participar da cobertura. Foi um momento incrível, onde nos reunimos com líderes indígenas mundiais, além de ativistas pelo clima, em defesa dos territórios tradicionais e também do meio ambiente. E a Mídia Índia no Brasil se fortalece ainda mais ao receber o convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também pela comissão do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Assim, a Mídia Índia teve o compromisso de ministrar uma oficina de cobertura e também de redes sociais, onde parentes indígenas da região sul tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais de como funciona uma cobertura de um evento. Em outubro, eu tive a oportunidade de representar a Mídia Índia e a PIB no encontro de jovens da Pré-COP 25, em São José, na Costa Rica, onde estava presente outros jovens representando as organizações da AMAN, a MPB, a PIB e COICA. Nesse encontro, construímos uma aliança global onde nós, jovens, iremos lutar contra as mudanças climáticas. Participamos também, em 2019, da jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, de 17 de outubro a 20 de novembro. Acompanhamos uma comitiva de lideranças indígenas de diferentes etnias, visitando 12 países europeus para denunciar a onda de violência
que os povos originários do Brasil vêm sofrendo nos últimos tempos, em especial desde o início do governo Bolsonaro. Teve o objetivo de pressionar os governos e empresas a cumprirem os acordos internacionais climáticos e de direitos humanos, inclusive direitos dos povos indígenas, dos quais o Brasil é signatário. Em novembro, nós participamos da inauguração da nova sede da Mídia Ninja em São Paulo. Participamos também do Festival Ninja, onde tivemos a oportunidade de estar em diversas mesas de debates e discussões, onde mostramos a nossa parceria com a Mídia Ninja como uma mídia alternativa ao povo brasileiro e aos povos indígenas, mostrando as notícias e protagonizando a informação a partir de nossas lutas dentro de nossas aldeias. O Festival Ninja ocupou a nave, com mais de 80 horas de programação e com a participação de indígenas, comunicadores, intelectuais, colaboradores e artistas. E a Mídia Índia volta a ir para o exterior, e dessa vez a convite da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A gente dessa vez está falando da COP25, um momento importante, um marco muito importante na trajetória dos povos indígenas, inclusive por ser um ano em que o Brasil tem enfrentado com o desmatamento, com as queimadas, e foi o momento dos povos indígenas terem a voz e mostrar os manejos feitos em nossos territórios e também as ações desenvolvidas para combater as queimadas, os desmatamentos e ações para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa no globo terrestre. Já em 2020 começamos o ano da produção de oficinas nos territórios indígenas, buscando capacitar a juventude no aprimoramento das novas tecnologias, para que as mesmas possam usar a comunicação como ferramenta de luta. Nossa primeira parada foi no Povo Xoclen, em Santa Catarina, onde ministramos uma oficina para 30 jovens indígenas. Ensinamos também como manusear uma máquina fotográfica, planos de fotos, edições de vídeo e aplicativos que podem ser usados no celular para produzir todos esses vídeos e ter bons resultados. A oficina rendeu frutos de jovens que hoje estão sendo nossos pontos focais nas coberturas das atividades que acontecem naquela região. Ainda em janeiro, seguimos para o Xingu, para participar de um evento histórico, onde lideranças de 47 povos diferentes também estavam presentes. Esse evento aconteceu em uma aldeia Caiapó, no Mato Grosso, e foi convocado pelo cacique Raoni para articular uma resposta às ações agressivas do governo brasileiro contra os povos indígenas. O Mídia Índia marcou presença na cobertura desse evento. Entre falas e debates, foram 4 dias, que resultou no Manifesto do Piaruçu, documento de 4 páginas que denuncia o governo e seu atual papel na ameaça contra os povos indígenas. O manifesto não só exige respeito do presidente Jair Bolsonaro e do governo, mas também deixa claro que projetos prejudiciais ao meio ambiente não são bem-vindos em suas terras. E em fevereiro, seguimos para o Maranhão, terra indígena Araribóia, onde realizamos mais uma oficina para os jovens Guajajara da aldeia Zutiwa e região. Capacitamos mais de 20 indígenas que aprenderam a manusear a câmera, a produzir texto para as redes, técnicas de reportagem, edição de vídeo e fotografia. Hoje, essa turma tem uma rede online que divulga tudo o que se passa na comunidade e é referência em informações nessa região. E é por isso que a gente acredita e a gente aposta nessas informações e capacitação em oficinas, a que dá espaço e voz à luta dos povos indígenas do Brasil, muitas das vezes daqui mesmo, dos nossos territórios. Acompanhamos a liderança Sônia Guajajara, que foi ao Oscar em Los Angeles, a convite da cineasta Petra Costa, indicada pelo documentário Democracia em Vertigem. Tivemos a oportunidade de colaborar e contribuir com toda a logística, além de assessorar na tradução também. Neste evento, a liderança Sônia Guajajara pôde conviver com diversas celebridades internacionais, como Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, e levando a um nível internacional a nossa luta indígena brasileira e a defesa pela Amazônia. E após realizar oficinas, participação em congressos nacionais e internacionais, a Mídia Índia, em 2020, tem enfrentado a pandemia da Covid-19, assim como o resto do mundo. Só que em nossos territórios, a pandemia chegou de maneira muito agressiva. E a Mídia Índia teve a oportunidade de, junto com as lideranças e organizações locais, a realizar atividades online e também em defesa dos territórios indígenas, pois estavam desassistidos pelo poder público. E a partir de agora, um evento que há mais de anos era realizado de forma presencial
tornou-se totalmente digital, com mais de 1,5 milhão de acessos simultaneamente. Estou falando do acampamento Terra Livre, além de muitos outros que realizamos durante todo o período de 2020. Aliás, a gente está começando mais um. Vem comigo e acompanhe toda essa programação digital. Estamos ao vivo em 3, 2, 1.